Bom dia a todos, me chamo Juliane Mello, sou estudante do programa de pós-graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente e como atividade avaliativa referente à disciplina de Geoquímica Ambiental no semestre de 2024.2, lecionada pelo professor Dr. Manuel Jerônimo, irei apresentar alguns pontos que considero importante referente à contaminação de chumbo no estado da Bahia. Então, como proposta inicial, eu irei apresentar um breve contexto histórico sobre a contaminação de chumbo no estado da Bahia, especificamente para a localidade da cidade de Santo Amaro. Tá? Além disso, irei também elucidar sobre os principais e mais recentes trabalhos que foram desenvolvidos referente a essa área. Então, como revisão teórica, alguns pontos que foram e são importantes serem elucidados para que a gente consiga entender como é que se deu essa contaminação, que atualmente é tão pesquisada, né, tão estudada. Em 1970 ocorrem as primeiras evidências de contaminação de chumbo. Em 1980 inúmeras pesquisas começam a ser feitas referente à contaminação de chumbo nas crianças. 1990, a COBRAC, ela fecha as portas e deixa resíduos ali. E em 2000, ocorre a busca por soluções para a descontaminação. A Companhia Brasileira de Chumbo, também chamada de COBRAC, subsidiária da Penarroya, produziu ligas de chumbo na cidade de Santo Amaro em meados de 1960 a 1993. Esse processo para a fabricação de chumbo, ele teve como matéria-prima o minério encontrado de chumbo, proveniente das jazidas de minério em Boquira, localizado também em Santo Amaro, e posteriormente a COBRAC, como antes era chamada, ela passou a se chamar Plumbo, Mineração e Metalurgia Limitada, e estima-se que essa mesma empresa produziu 490 toneladas de escória. Essa escória era enriquecida com metais como chumbo, cádmio, zinco, arsênio, e parte foi utilizada para obras de pavimentação pública, bem como também obras privadas, e parte dessa escória foi descartada como efluente no rio Subaé. A empresa está localizada a 81 quilômetros de Salvador e as primeiras evidências de contaminação se deu a partir do descarte que começou a ser observado no rio Subaé e também a exames de sangue que foram realizados em pescadores e em trabalhadores da fábrica Plumbo. Alguns autores evidenciam que o termo metais pesados, que por vezes é utilizado, é um termo errôneo, tá? E que termos como elementos tóxicos ou elementos essenciais e não essenciais ou elementos potencialmente tóxicos, eles são mais corretos para se designar, para se destinar a elementos químicos que possam causar algum tipo de interferência para o meio ambiente e para a saúde dos seres humanos. Desde o início do seu funcionamento, a COBRAC ela recebia reclamações, principalmente de pecuaristas, devido à morte de animais, e alguns fazendeiros eles se responsabilizaram para custear alguns estudos técnicos a fim de responsabilizar a empresa pela contaminação, seja do ar, solo, água e também a morte dos seus gados. Foi solicitado o fechamento da fábrica em 1961, mas o seu pedido ele foi negado. Então, por volta de 1970, algumas pesquisas elas começaram a ser realizadas sobre a problemática do chumbo em Santo Amaro. Entre dezembro de 1973 e dezembro de 1975, Reis, em sua tese, que tinha como objetivo medir o teor e avaliar o teor de chumbo e cádmio no rio Subaé, ele realizou algumas coletas
em precisamente 10 pontos distintos na cidade de Santo Amaro, e os valores, as concentrações encontradas desses elementos químicos foram 60 vezes acima do que o nível estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Esse mesmo trabalho desenvolvido por Reis serviu para que a ampliação solicitada pela COBRAC da empresa ela fosse negada. E no mesmo ano, uma dissertação sobre as variáveis epidemiológicas foram publicadas também. Os operários da COBRAC e trabalhadores do Departamento de Limpeza Pública, eles foram estudados, e ao comparar resultados dos exames clínicos e laboratoriais que eles realizaram, foi encontrado dosagens do ácido delta-aminolevulínico urinário, ALAV, mais elevados no grupo que era pertencente da COBRAC. Posteriormente, um segundo trabalho ele foi realizado dentro da COBRAC, e após as primeiras informações serem divulgadas, a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia começou a estudar a situação. Em 1976, levantamentos de poluentes metálicos na Baía de Todos os Santos foram observados também. Na década de 1980, a atenção foi dada exclusivamente para as crianças de até 5 anos de idade e para mulheres acima de 50 anos, porque as crianças e as mulheres elas eram tidas como as mais suscetíveis aos efeitos tóxicos do cádmio e do chumbo da época. Então, estudos foram realizados com mais ou menos 640 crianças residentes próximas e distantes da empresa da fábrica COBRAC. Chumbo e cádmio foi encontrado também em alface e hortelã, e nesse mesmo período, o governo do estado da Bahia obrigou a COBRAC a remover a população residente de um raio de aproximadamente 500 metros para outras localidades, e que a empresa propusesse medidas de mitigação. No estudo posterior, em 1985, um novo estudo com crianças ele foi realizado e os resultados comprovaram exatamente a diminuição de intoxicação em crianças, mas os teores de chumbo e cádmio eles continuaram ainda altos. Em 1990, Tavares ele concluiu que as concentrações de chumbo nas crianças da região de Santo Amaro eram as mais altas do mundo, isso baseado em 10 anos de trabalho que foi desenvolvido. Em seguida, começa o projeto Purifica, que teve contribuintes da UFBA, USP e CEPED. Os anos 2000 foi o período mais estudado, com mais pesquisas sobre essa contaminação de chumbo na região de Santo Amaro. E em 2009, Pontes ele mediu a concentração de chumbo em alimentos nas áreas ao norte, leste e sul da antiga instalação da COBRAC em uma horta próxima e verificou a contaminação em hortelã, alface e mostarda. Como exemplo, eu trouxe um artigo que foi publicado recentemente, no ano de 2024, onde 28 amostras de solo superficial foram coletadas para avaliar os teores de chumbo, cádmio, arsênio, cromo, cobre e zinco por ICP-OES. Essas amostras elas foram coletadas em pontos diferentes, tiveram amostras coletadas na rodovia, amostras coletadas nas ruas de Santo Amaro, dentro da própria fundição e também no interior de algumas residências. Foi constatado a concentração de chumbo em baixas, moderadas e elevadas concentrações em cada um desses pontos. Aqui eu trago os processos metodológicos que foram utilizados e, por fim, a bibliografia que foi consultada para essa apresentação.